Êxodo, capítulo de número 18 e versículo de número 21. É um conselho que o sogro de Moisés dará a ele. E nesse conselho está também aqui as qualidades, as atribuições que o Senhor deseja encontrar em cada um de nós, servos e servas, homens e mulheres de Deus, pessoas que se dispõem a fazer a obra, fazer com que o evangelho, a palavra verdadeira, genuína, pura, sem nenhum tipo de mistura, venha a ser anunciada. Esse segredo é um segredo eterno, não é um segredo só para aquele momento, não é uma instrução só para aquela ocasião. Essa instrução, ela não veio de Jetro, essa instrução, ela veio do Senhor. É uma instrução que realmente ela é necessária para mim, para você, para todas as pessoas que têm um desejo, que têm um sonho, e que sonham mesmo em um dia fazer a obra, quererem ser usadas por Deus, ainda que seja dentro da sua casa, no local do seu trabalho, ainda que seja só para poder evangelizar, ou até mesmo pregar, ser um pregador, uma pregadora, alguém que Deus use com poder e grande autoridade. Então eu quero que você leia comigo. Está escrito assim, pegou aí a palavra? Está com o evangelho aberto? Êxodo, capítulo de número 18 e versículo de número 21. Diz assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. O sogro de Moisés, ele vai dar essa instrução, ele vai ensinar, inspirado pelo Espírito Santo, a direcionar a vida agora daquele grande líder que era Moisés. Ele vai mostrar que há situações na nossa vida devemos aprender a compartilhar. Mas com quem? Com quais tipos de pessoas vamos compartilhar? Com qual tipo de pessoas podemos dividir aquilo que Deus a nós tem confiado? Quais são as pessoas que eu devo buscar para estar somando ao meu ministério, ao meu chamado, à minha vida com Deus, ao meu momento de intimidade total com o Senhor? Então, aqui está uma regra espiritual para que eu, você, todos nós possamos aprender e a confiar no Senhor, mas também saber escolher aqueles que vão estar do nosso lado, na nossa caminhada. Vou ler de novo, tome posse, creia aí, está escrito assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100. E ele disse mais, maiorais de 50 e maiorais de 10. Você crê que esta é a palavra do Senhor? Você toma posse juntamente comigo do que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite? Então feche os teus olhos, leva o teu pensamento ao trono do Pai e vamos falar com Deus, vamos falar com o nosso Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui reunidos. O nosso intuito é ouvir a tua voz, o meu desejo é ser usado por ti. E qual é o teu propósito? Enviar o teu Espírito Santo, tomar o lugar agora do pregador, ungir agora a boca do mensageiro, usar os lábios daquele que envia a tua palavra. Porém, que seja o teu poder, a tua honra, a tua glória, que seja a sua unção sobre nós e que venha nos usar com autoridade, que a tua palavra vá e produza grande resultado para o qual o propósito está sendo enviada em o nome do Senhor Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Diga amém, Senhor. Você crê nesta palavra? Toma posse dela? Então vamos aprender. Moisés
Ele está conduzindo o povo. A jornada pela qual Moisés está trilhando no deserto é uma jornada misteriosa, cheia de altos e baixos. O povo que tem andado com Moisés é um povo de uma cerviz dura, é um povo difícil. Ora eles querem servir ao Senhor, ora eles começam a lembrar das coisas deixadas para trás. Então Deus, conhecendo aquele povo, Deus vai permitir que situações difíceis viessem surgir ao longo da caminhada. E isso vai acontecer com todos nós. É impressionante o quanto Deus ele nos ama, mas ao mesmo tempo ele nos dá o direito de vivenciar coisas que vão nos fortalecer, que vão nos dar entendimento, sabedoria, e Deus não interfere de uma forma, vamos dizer, direta. Quando Deus ele entra, quando Deus começa a trabalhar, quando Deus começa a agir, é porque de certa maneira, de certa forma, de certo modo, nós vamos ter que clamar, nós vamos pedir, nós vamos solicitar ao Senhor o seu auxílio, nós vamos pedir ao Senhor a sua ajuda. E é impressionante o quanto o ser humano, ele depende, ele necessita de auxílio, ele necessita de cuidado. Por tudo que a gente vai fazer, por tudo que eu tente agora fazer uma escolha, sempre eu vou pedir para alguém uma ajuda, um conselho, uma direção. É impressionante. E Moisés estava conduzindo um número muito grande de homens, mulheres, crianças. E ele tinha uma tarefa muito árdua, porque ele tinha que aconselhar muitas pessoas. Ele tinha que resolver muitos pontos, porque todas aquelas pessoas entendiam o seguinte: Moisés nos tirou da terra do Egito, Moisés é responsável para conosco, ele tem que nos dar direção acerca de tudo. Moisés, ele tinha que ser uma enciclopédia diante do povo. Ele tinha que ser um livro de solução rápida para todo Israel. As pessoas vinham até Moisés desesperadas, aflitas, esperando que Moisés trouxesse solução e de uma forma rápida. Eles queriam, no estralar de dedos, todos os seus dilemas, todas as suas dificuldades resolvidas, num piscar de olhos. Só que Moisés, ele não tinha a solução para tudo. Ele era só um instrumento de Deus. Ele também não tinha como ouvir a todas as pessoas. E isso começou a sobrecarregar Moisés. Isso começou a fazer com que Moisés se sentisse também afadigado e até angustiado, porque ele viu o sofrimento das pessoas e não tendo ele condições de atender a todos, deixando um ou outro para um outro dia, aquilo angustiava Moisés. E ele começou a fazer, penso eu, a Bíblia não relata, propósitos. Ele começou a se colocar, a jejuar, a orar, para que todos aqueles grandes dilemas, situações difíceis se resolvessem. Mas isso ainda não dava a solução para tudo. E Moisés, ele estava com o seu semblante abatido. Moisés, ele se envelheceu. De uma certa maneira, toda aquela provação, todo o desgaste que nós vivemos, que nós presenciamos na nossa vida, vai fazendo com que a nossa carne, a nossa matéria, o corpo físico, a carne que está sobre os nossos corpos, comece então a demonstrar a nossa real, vamos dizer, resistência, a nossa fraqueza. E Moisés aparentemente estava abatido, ele estava cansado de ouvir o que estava acontecendo dentro de cada tenda, de cada lar, no meio de cada família, todos aqueles dilemas, todas aquelas situações difíceis que Moisés estava ouvindo, isso também o abatia. É impressionante como que as pessoas às vezes não percebem isso, como as pessoas às vezes deixam de entender que quando alguém se propõe a ouvir, ela acaba carregando, ela acaba absorvendo também parte, se eu não posso dizer uma boa parte, da dor, do sofrimento, da angústia, daquele que está relatando. E Moisés carregando todos aqueles grandes, vamos dizer, comentários, aquelas situações difíceis, ele estava se sentindo abatido, ele estava se sentindo angustiado, ele estava aflito. E veja o que vai nos narrar o texto bíblico. Eu vou para Êxodo 18, e agora o versículo de número 5.
Quando então a palavra do Senhor nos ensina que Jetro, o sogro de Moisés, ele vem ao seu encontro. Diz assim, preste bem atenção. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com os seus filhos e com sua mulher, olha bem, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, veja o que diz a palavra. Disse a Moisés, olha bem, eu, teu sogro, Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e beijou, e perguntaram um ao outro como estava, e entraram na tenda. Um olha para o outro, pergunta, aquela saudação comum, como que você está? Eles dizem, né, um para o outro, estamos bem, mas Jetro percebe que alguma coisa está diferente, que Moisés não está 100%, o físico dele, a face de Moisés, não está da mesma maneira quando ele saiu, quando ele foi para a terra do Egito, quando ele saiu ali de buscar agora as ovelhas, de apacentar o rebanho, enquanto ele estava em Midian, enquanto ele estava ali fazendo a sua obra, só cuidando das ovelhas, ele tinha uma fisionomia diferente. Só que Moisés, ele agora está se colocando a ir buscar um povo que é numeroso, gigantesco, homens, mulheres, crianças. Ele está transportando todos esses que eram pessoas numerosas, eram famílias inteiras, agora debaixo da proteção de Moisés. E Moisés, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Só que eu parei justamente no momento que eu ia falar isso com vocês. Repare que para Moisés, ele ir buscar o povo, socorrer aqueles que estavam aflitos, a qual a palavra de Deus diz que estavam sofrendo, a qual estavam clamando ao Senhor, pedindo por socorro, que não suportavam mais aquela situação, a opressão, as duras cargas daqueles que estavam os oprimindo, daqueles que queriam somente retirar dele tudo o que eles podiam oferecer como trabalho braçal, como o trabalho forçado, né, em fazer os tijolos, em fazer o ajuntamento das palhas, e mesmo assim com cargas duras. Moisés, para fazer isso, para resgatar essas ovelhas do Senhor, Moisés teve que abandonar ou largar por um período de tempo a sua própria casa. Ele teve que deixar a sua esposa, os seus filhos, para ir buscar agora as ovelhas do Senhor. Eu não estou aqui pregando para mim, mas eu quero dizer para você que aquele que faz a obra, muitas vezes tem que se abdicar. Por isso que eu valorizo muito os obreiros. Por isso eu tenho no meu coração o sentimento de valorizar a cada um daqueles que fazem a obra do Senhor. Porque muitas vezes a mulher larga o filho com febre, às vezes doente, os seus grandes dilemas dentro da sua própria casa. Às vezes o homem, cheio dos seus confrontos familiares, tem que abandonar tudo, deixar tudo na sua casa e chegar na igreja sorrindo para poder apacentar, cuidar, arrancar as ovelhas de Jesus que estão no mundo, que estão no Egito. E muitas vezes a gente abandona a nossa própria casa, nós abandonamos a nossa própria família, deixamos tudo de lado para poder socorrer pessoas que fazem parte também do mesmo rebanho que nós somos, mas são pessoas que às vezes não conhecíamos, pessoas que não tínhamos contato algum, para poder dar a essas pessoas o direito de ter um encontro com o Senhor, de entrarem na terra prometida. Nós estamos lutando por sonhos, às vezes de pessoas desconhecidas, deixando os nossos sonhos, os nossos dilemas, as nossas situações de grande aflição dentro da nossa casa. Às vezes, uma tia da escolinha não está conseguindo lidar com um filho, 2, e tem que lidar com 30, 40 crianças dentro de um espaço, às vezes minúsculo, dentro da igreja. E nós vemos isso, e às vezes não compreendemos o quanto esta pessoa está se desdobrando. Às vezes você vê um obreiro sorrindo na porta,
te abraçando, pegando na tua mão, desejando você a paz do Senhor, e às vezes ele está sendo afligido dentro da sua própria casa. Às vezes ele está passando por uma prova, por uma luta. Às vezes ele está orando por você, estendendo as mãos para Deus te curar e clamando por cura em prol de um dos seus familiares. Às vezes é difícil. E quando os nossos familiares vão à igreja, quando os nossos entes queridos vão nos visitar ou vai fazer uma visita à nossa igreja, às vezes fica sem entender como que ele pode fazer isso por esta, passando por tudo que ele está passando. É Deus que sustenta. É Deus que realmente separa e sustenta a cada um de nós que fazemos a obra. Moisés, ele representa todos aqueles que ouviram a voz do Senhor, o chamado de Deus. Todos aqueles que se dispuseram, ainda com as suas limitações, a fazer a obra. E vai chegar uma hora, vai chegar um momento em que nós seremos confrontados com a nossa realidade, com a nossa fraqueza. Nós vamos ser confrontados com a fraqueza humana que nós temos, essa fragilidade que todo ser humano carrega consigo. E Moisés, infelizmente, ele não está suportando mesmo. Ele está cansado, ele está fadigado, porque a pressão é grande. A batalha, ela é muito, vamos dizer assim, pesada. Ela requer muito de Moisés, fisicamente, espiritualmente. Moisés está com a cabeça cheia. Moisés não está suportando agora tantas pessoas falando com ele de tantas coisas. Ele é um só. Então Jetro, que é aquele que se preocupa, porque ele sabe que Moisés ele tem responsabilidades também fora daquilo. Então, preocupado com Moisés e preocupado com a família de Moisés, ele vai dar um conselho. Ele vai analisar, ele vai se colocar a observar e ele vai olhar para o outro lado. Ele vai enxergar o outro lado. Ele não vai enxergar só como uma multidão. Veja o que vai dizer o versículo de número 8. E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel. Lembre-se de uma coisa. Moisés tinha passado já por grandes perigos. Ele já tinha enfrentado murmurações do povo. Ele já tinha presenciado o povo questionando por que ter saído do Egito, por que estar no deserto. Mas repare o que Moisés vai relatar. Olha a diferença da visão daquele que realmente enxerga o Senhor. Moisés, ele diz assim: você precisa entender como que Deus trabalhou as coisas, como Deus operou os sinais. Ele está contando para o sogro dele as maravilhas que o Senhor havia realizado. E ele diz assim, tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passara no caminho, e como o Senhor os livrara. Ele está contando, maravilhado. Ele não está se preocupando com as questões que estão afligindo. Ele está mais preocupado com a bênção, com a graça, com a misericórdia, com o favor alcançado, do que tudo aquilo que ele está passando. Ele está omitindo para Jetro o que ele está vivendo, a dor que ele está carregando. Ele prefere falar as bênçãos do que murmurar os seus grandes pesadelos. Ele prefere contar e narrar os feitos grandes e maravilhosos do Senhor do que as queixas, as murmurações do povo. Veja comigo, versículo 9. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando da mão dos egípcios. Versículo de número 10. E Jetro disse: bendito, bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Só que, por mais que Moisés, ele tentasse omitir, não relatar, por mais que ele pensasse que não fosse bom ele contar o que estava ocorrendo, a permanência de Jetro dentro daquela, vamos dizer, congregação, no meio daquele ajuntamento, seria notável tudo o que estava ocorrendo. Versículo 11. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses. Ele disse: eu sei, hoje eu tenho a convicção que o nosso Deus, ele é o Deus maior do que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou.
Ou seja, eles tinham grande prazer, eles tinham grande, agora, feição por tudo que faziam. Eles estão mostrando que aquilo que eles tinham e gostavam, Deus fez eles prosperar. Eles ficaram de uma forma gloriosa, agora honrados. Porém, versículo 12 diz: então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Versículo 13. E aconteceu que ao outro dia, Moisés, ele assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Não teve descanso. Moisés se assentou e o povo vinha. E o povo chegava: Moisés, eu não estou aguentando isso. Moisés, a minha esposa. Moisés, o meu filho. Moisés, isso. Moisés, aquilo. E Moisés, e Moisés. O nome de Moisés era algo que não saía da boca do povo. Então Jetro ficou olhando aquilo e falou: meu Deus, esse homem não vai aguentar. É carga dura demais para ele. Sozinho ele não dá conta. Sozinho Moisés não vai conseguir conduzir esse povo. Ele é humano, ele é carne. Ele não dá conta sozinho, Senhor. O Senhor precisa ajudá-lo. Então Jetro, que tinha uma experiência, por conta da idade, da vivência, e isso é muito bom frisar, porque há muitos hoje jovens que acham que a vivência, a experiência daqueles que já caminharam por mais anos à nossa frente, não consegue nos ensinar nada. E aí que está o erro. Jetro, com a experiência que ele tem e a sabedoria de ser conduzido por Deus, ele vai dar um conselho, ele vai direcionar a Moisés. Primeiro, porque ele amava Moisés, porque ele se preocupava com Moisés. E ele sabia que se aquele povo não fosse conduzido com sabedoria, iriam perecer. Então Jetro, ele está preocupado com Moisés, ele está preocupado com a sua família, ele está preocupado com o povo, e ele está, acima de tudo, preocupado com o nome de Deus que os resgatou da terra do Egito. E que se esse povo não chegar ao lugar determinado, se esse povo não chegar à bênção, o que será feito do nome do Senhor? Qual será a menção feita realmente acerca de Deus? Então Jetro, ele vai dar agora as suas opiniões. Veja comigo. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assenta só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés ao seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. E ele vai dizer, quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Versículo de número 17. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Não está certo o que você está fazendo. Está errado. Você está tomando toda a carga para cima de você. Você está sobrecarregando e fazendo esse povo estar acostumado a depender somente de você. Não está certo, Moisés. Isso está errado. Veja o que ele continua dizendo: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, é muito difícil só para um homem, tu só não os pode fazer, a obra é grande demais, eu não posso querer fazer tudo que diz respeito à obra de Deus sozinho. Eu não tenho essa sabedoria, essa capacidade para fazer tudo só. Ninguém consegue. Até o próprio Filho de Deus, que tinha o poder de executar todas as coisas, ele chamou pessoas para estar com ele. Ele convocou homens para estar ao seu lado, para fazer a obra. Ele deu ordem para que de 2 em 2 fossem de cidade em cidade. Ele mandou que nós continuássemos a obra. Ele não deu a ordem a um só. Então ele está dizendo que a obra de Deus é grande demais e requer e necessita de muitas pessoas.
de muitas pessoas, de muitos que queiram fazer verdadeiramente a obra do Senhor. E olha o que vai dizer, versículo 19: ouve agora a minha voz. Ele está dizendo: Moisés, escuta o meu conselho, entenda o que eu vou te dizer, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Ou seja, eu vou te dar conselho, e busca de Deus se eu estou certo ou se eu estou errado, e Deus vai te dar agora a direção, se o que eu estou dizendo realmente agrada ao Senhor ou não. Se tu pelo povo, diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. Amém, tá certo. Interceda pelo povo, seja a boca do povo diante do Senhor, orar por uma multidão, por o mundo inteiro, por toda a nação. Isso eu posso fazer. Isso, sendo um, eu posso, porque o clamor de um justo vale muito em seus efeitos. Ainda que a oração de um único justo seja levantada, ela será ouvida diante de Deus. A oração, se tu pelo povo levar a petição ao Senhor, isso sim, Moisés, faça isso. Mas ele vai dizer mais: e declara-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Amém. Ensina. O ensinamento, Jesus ensinava a multidão. Jesus ensinava mais de 5 mil, mais de 10, 20 mil, porque a palavra diz que era 5 mil só de homens, fora mulheres e crianças. Se você multiplicar isso, chega ao número de 20, 24 mil, 25 mil pessoas, nas multidões que caminhavam com Jesus. Mas ele vai dizer mais: e tu dentre todo o povo, olha o que ele diz, e tu dentre todo o povo, procura homens capazes. Aí que está a questão. Ele fala que Moisés não pode sozinho conduzir aquele rebanho. Moisés não pode sozinho conduzir todo aquele povo. Ele falou: você precisa, dentre o povo, dentre esses que ouvem a palavra, esses que estão aprendendo os estatutos de Deus, esses que se colocam a aprender com você, que ouvem a tua voz, que aceitam a tua oração, levanta, Moisés. Levanta entre esses homens, entre esses que estão aqui, homens capazes. Capaz de quê? Qual é a capacidade que nós temos? Qual é a capacidade que o homem possui? Nativa, natural. Qual é a capacidade? Então Deus estava usando agora Jetro para dizer para Moisés que cada pessoa possui uma habilidade, tem uma capacidade. Deus não falou homens com talentos, ele falou com capacidade. Homens que tinham habilidades, homens que se distinguiam entre os demais. Ele disse: você precisa começar a olhar, você precisa agora avaliar entre o povo e encontrar homens capazes de ser usados por Deus. Homens que sejam agora disponíveis à direção do Senhor, capazes de obedecer à voz de Deus, capazes de não se desviarem do caminho, capazes de se manterem em retidão, capazes de suportar a pressão, capazes de aguentar qualquer que seja a circunstância, capazes de avançar em meio à adversidade. Não pessoas que, diante do medo, diante do momento do perigo, vão retroceder. Deus estava dizendo para Moisés que ele tinha que separar homens agora capazes. Homens que tivessem agora uma habilidade acima do normal, da média. Infelizmente, nem todo mundo é capaz de enfrentar o temporal. Nem todo mundo é capaz de descer do barco e andar sobre as águas. Nem todo mundo é capaz de negar Jesus, depois reconhecer os seus erros e pedir perdão, pedir socorro. Muitas pessoas não são capazes de reconhecer as suas falhas. A capacidade aqui não é só capacidade de conseguir fazer, mas capacidade de reconhecer a sua própria fraqueza, a sua própria limitação. Capazes, homens que conseguem agora entender e compreender a sua fragilidade. Homens que sejam agora dotados de uma capacidade de se colocar a mudar, transformar em meio agora ao trabalhar de Deus.
E, infelizmente, nós temos percebido que, ao longo dos anos, muitos são incapazes de reconhecer a sua própria fragilidade. Muitos são incapazes de reconhecer as suas fraquezas. Muitos são capazes de só enxergar os seus pontos positivos, mas incapazes de reconhecer as suas falhas, de reconhecer agora a honra que o irmão, que a irmã, que a pessoa que está ao seu lado possui. Então Deus falou assim: eu preciso de pessoas capazes de fazer com que tudo que é necessário ser feito, seja feito. Habilidade. Deus não precisa de ninguém que tenha habilidades demais. Capacidade de aprender, capacidade de se colocar a fazer, capacidade de reconhecer que precisa, porque Deus capacita. Veja comigo em Êxodo, no capítulo de número 31, guarda aí o versículo de número 21, e vai comigo em Êxodo 31, versículo 1. Se você acha que Deus ele precisa de pessoas que tenham uma capacidade e também uma habilidade já pronta para ser usada, veja comigo o que vai dizer aqui a palavra do Senhor. Preste bem atenção. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: e eis que tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito, de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência, em todo artifício. E disse mais: para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. Deus disse que ele capacitou, ele encheu a Bezalel para fazer essas obras. Mas se ele tinha que ser capaz de começar e concluir, ele tinha que ser capaz de iniciar e não olhar para trás. Ele tinha que ser capaz de colocar a mão no arado e não olhar para trás. Ele tinha que ser capaz de dizer sim e lá na frente não dizer não. A capacidade que Deus está dizendo aqui é a capacidade que o homem precisa ter de iniciar e chegar até o final, a conclusão de tudo. Porque a sabedoria, o entendimento, a capacidade de poder interpretar, adivinhar, trazer soluções, Deus daria. A capacidade que Deus está dizendo aqui não é a capacidade, vamos dizer, do conhecimento, mas a capacidade de você ter a disposição de iniciar e concluir. E muitos não foram capazes. Muitos até pensam em abandonar, desistir, abrir mão. Só que o Senhor não falou só de capacidade. Volta comigo lá em Êxodo 18, 21, ele diz: tementes a Deus. Eu vou ter que puxar a tua orelha. Eu vou ter que mostrar para você que ser temente a Deus não é só, às vezes, falar que eu fujo disso, eu fujo daqui, não. Temente a Deus. Aquele que teme a Deus, o homem que é temente a Deus, ele não questiona a Deus. Ele não coloca a Deus contra a parede. O homem temente a Deus, ele reconhece que ele foi chamado, e não é ele que chama. Que ele foi ordenado, não é ele que ordena. Que ele é mandado, ele não manda. Que ele obedece e não dá ordem. O homem que teme a Deus sabe que ele é pó e Deus é oleiro. E que do pó Deus faz o vaso. Mas o vaso não é maior do que o oleiro. Mas o oleiro é que determina e coloca qual a função que o vaso ele vai possuir quando concluído, terminado. Então temer a Deus é saber passar pela prova, sabendo que Deus está no controle, está na direção. Temer a Deus é saber que Deus, ele nunca erra. Deus nunca ele vai fazer algo que ele não esteja no controle ou no domínio. Lembra de Jó? Eu não vou entrar no detalhe, mas Jó temeu. Ele temeu tanto que ele teve o princípio
ele teve a sabedoria, ele teve todo o cuidado de não blasfemar contra Deus, porque o temor de Jó era maior do que o seu sofrimento. O temor de Jó era maior do que a sua perda. O temor de Jó era maior do que tudo o que lhe acontecera. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, é o início da restituição. O temor de Deus nos leva a engrandecer ao Senhor quando tudo parece estar perdido. Quem teme a Deus sabe que ainda que enfrente o vale da sombra da morte, como disse Davi, não temerá mal algum, porque o Senhor está com ele. Porque o temor nos aproxima de Deus, o temor nos coloca a andar lado a lado com o Senhor. Noé, ele teve temor de Deus, ele operou aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Então nós temos que aprender que homens que temem a Deus são homens que nunca questionarão o Senhor, nunca vão estar questionando a obra de Deus na sua própria vida. Por que disso? Por que aquilo? Infelizmente, muitas pessoas não estão tendo o temor devido diante do Senhor, não estão entendendo o trabalhar de Deus, estão questionando a forma que Deus trabalha, a maneira como Deus ele age, e é errado. Quando nós olhamos o exemplo de José, que passou por tantas provações, e naquele momento em que a esposa do seu senhor veio cheia de graça para cima dele, e José falou assim: eu não pecaria contra o Senhor, meu Deus, eu não pecaria contra Deus. Temor. Ele poderia dizer: não pecaria contra o meu pai, não pecaria contra o meu patrão, não pecaria contra esse homem que me receber. Ele falou: o meu maior temor é pecar contra Deus, é pecar contra Deus. Eu posso até desagradar a meu pai, desagradar a minha mãe, desagradar o meu patrão, mas eu não posso desagradar a Deus. O meu temor me faz andar reto diante do Senhor. Então, Deus está dizendo: ó, eu preciso de pessoas que são capazes de reconhecer suas falhas, os seus erros. Pessoas que me temam e que tenham um temor acima de tudo e de qualquer que seja a circunstância. Então, a segunda coisa que Jetro está falando para Moisés, e que não é ele, é o próprio Deus usando a sua boca, é que Deus está atrás de homens que fossem verdadeiros, homens de verdade, não meninos na fé, não meninos na sua caminhada com Cristo. Porque o que nós percebemos é que tem muitas pessoas na caminhada com Deus, que em vez de ter crescido e chegado à estatura de varão perfeito, ainda continuam meninos, cheio de queixas, cheio de meninices, cheio de não me toque. A gente percebe que, infelizmente, a obra às vezes é penalizada, a obra ela sofre por conta de questões de disputa. Eu não converso com fulano, não gosto de ciclano. Isso é coisa de menino. A palavra de Deus nos ensina que isso é coisa de menino. Não é coisa de servo, de serva de Deus. É coisa de pessoas que ainda não amadureceram, não cresceram, que ainda não chegaram à estatura de um varão, de uma varoa, de um servo, de uma serva. Homens de verdade, não só feição de homem, não só a característica, vamos dizer, corpórea, não só o porte físico. Tem muitas pessoas que você olha para ela, olha para ele, olha para aquela mulher, aí a pessoa está lá, mas quando você vai conversar, quando você vai ver, não cresceu. Então Deus está dizendo: eu quero homens de verdade, que aguentem a pancada, que aguentem realmente a obra, que não esmoreça, porque o diabo não vai brincar. O diabo não brinca. O diabo veio senão a matar, roubar e destruir. Olha as 3 obras de Satanás: roubar, matar e destruir. Aí você vai colocar para lutar contra o inimigo, que tem o desejo de matar, roubar e destruir crianças, meninos. Então Deus está falando: eu preciso de homens de verdade. Eu preciso de homens e mulheres que estejam dispostos a guerrear, a batalhar, que sejam homens de oração, mulheres de oração, pessoas que queiram realmente estar na frente da obra, diante da batalha, diante do momento, para poder ver a obra de Deus fluindo.
Então Deus falou: olha, eu quero homens de verdade que aborreçam a avareza, que sejam, acima de tudo, pessoas que sejam confiáveis, que confiem na obra de Deus, mas que Deus também possa confiar nelas, que Deus possa estar fazendo tudo também e confiando nessas pessoas, que Deus ele possa confiar naquele homem, naquela mulher, confiar as suas riquezas nas mãos de tais. Então muitas vezes a gente vê pessoas na casa de Deus, na obra do Senhor, mas que infelizmente neste quesito Deus não pode confiar, porque são avarentos. E são avarentos não só na questão financeira, são avarentos na questão de doar o seu tempo, são avarentos na questão de poder doar-se para a obra, para fazer algo em prol da obra de Deus. Nunca tem tempo para nada, não tem tempo para evangelizar, não tem tempo para poder limpar a igreja, não tem tempo para fazer nada. Sempre tem algo que é prioridade na vida dele, na vida dela. É um avarento. Prefere ficar à toa, preguiçoso dentro de casa, mas não tem coragem de encarar a obra, de fazer com que a obra cresça. Está entendendo o que Deus está dizendo? Moisés, não escolha qualquer pessoa, porque uma escolha errada, trabalho dobrado. Uma escolha errada, problema no futuro. Então seja agora sábio a escolher. Levanta pessoas que sejam capazes, tementes a Deus, homens de verdade, e que aborreçam a avareza. Eu vou ser até bem mais claro, que sejam honestos com Deus, que falem daquilo que realmente vivem, que sejam fiéis ao Senhor, sejam fiéis em tudo, sejam fiéis e vistam a camisa daquilo que realmente receberam, que sejam ganhadores de almas, que tenham amor pelas almas, que façam a obra de Deus com coragem, que sejam fiéis no dízimo, fiel na oferta, fiel em doar, fiel em fazer, fiel em executar a obra de Deus. E aí você já entendeu, né? Quando muitos entendem esse ponto aqui, infelizmente, retrocedem. Quando você fala na questão financeira, muitos não querem fazer a obra. Quando você fala em questão de buscar as pessoas, muitos não querem fazer. Muitos querem vestir o uniforme. Muitos querem estar diante do altar. Muitos querem estar presente diante da igreja. Mas um dia, todo joelho se tornará diante do Senhor Jesus. Quando chegar na glória, não mais obreiros do reinado. Vai ser chamar você pelo teu nome. Deus vai te chamar pelo teu nome. Você vai prestar conta pelo teu nome. Não é pelo meu ministério, não é pelo meu mandato, não é por nada disso. Deus vai chamar cada um e até eu vou prestar conta de toda a minha obra. Por isso eu estou te ensinando e todo dia eu faço questão de te ensinar mesmo. Porque esse dia está chegando para muitas pessoas. Muitos já estão na fila para prestar conta diante do Senhor. Muitos já estão fazendo já o seu relatório para prestar conta. E não tem como voltar atrás. Mas para mim, para você, para nós que estamos aqui, ainda há uma chance, ainda há uma condição. Por isso que você e eu precisamos tomar uma decisão o mais rápido possível, de servir ao Senhor com toda a nossa seriedade. Olha o versículo 22. Para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave traga a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Tem que saber também, agora responder, eu tenho que ser um servidor de Deus. Quer ver uma coisa que Jetro está dizendo para Moisés? Moisés, você está aí se matando esse povo, os estatutos. Agora chama alguém e manda que eles falem o que você ensinou. Ah, pastor, aí apertou, hein? Aperta mesmo. Tem pessoa que já está careca, calejada, tem pessoa que já está com o calcanhar duro de tanto caminhar na obra e não fala nada, não sabe pregar o evangelho, não sabe falar nada. Tem gente que está de queixo duro, boca dura na casa de Deus e não tem coragem de falar nada. Não estou falando que a pessoa que tem dificuldade, não. Estou falando daquele que não quer ter compromisso. Deus está dizendo, você precisa escolher pessoas que sejam capazes de fazer.
são capazes agora de direcionar para outros, aconselhar, tem que ser capaz. Deus colocou neste período que nós estamos vivendo hoje como um líder da sua própria casa. Algumas mensagens atrás eu disse assim, é o tempo de você mostrar para Deus quem você é e mostrar para a tua família quem que Deus te transformou. Aí eu te pergunto, você está sendo sacerdote da tua eu como pastor não posso controlar. Eu como pastor não estou ensinando o que você está passando na sua casa hoje. Mas você aprendeu muito comigo e com outros pastores. E hoje chegou o tempo de você mostrar para Deus que você é capaz. Chegou o momento de você mostrar para Deus que você é temente a Deus. Não é porque você está longe dos olhos do teu pastor que você agora saiu da presença de Deus. Os olhos de Deus continuam diante de cada um de nós. E Ele contempla toda a terra. Seja temente. Tem que ser homem de verdade. Tem que ser homem de verdade. Eu não posso ser uma coisa na igreja e outra coisa em casa. Homem de verdade, mulher de verdade, sacerdote. E Ele disse mais. Eu não posso ser avarento. Eu não posso ser avarento. A avareza não só para com Deus, a avareza às vezes para a sua própria vida, o melhor da sua casa. Tem pessoas que são avarentas, tem pessoas que são terríveis, mão fechada mesmo, não consegue comprar nada nem para si próprio. Você está juntando dinheiro para quê? Jesus falou, e se eu te pedir a tua alma hoje? De quem será tudo isso que você juntou? Então pare e pense. Se compensa tudo isso que às vezes a gente vive, está acostumado a viver. Deixa eu dar um exemplo de uma pessoa que não era avarenta, que não tinha nada, possuiu muito e depois continuou generoso. Vá comigo, para me terminar. Primeiro livro de Crônicas 29 e versículo de número 1 diz: Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda muito tenro. E esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois, com toda a minha força, já tenho preparado para a casa de meu Deus o ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as obras de cobre, e ferro para as obras de ferro, e madeira para as de madeira, e pedras sardônicas, e as de engaste, e as pedras de ornato, e a obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras de mármores em abundância. E ainda da minha própria vontade, olha o que vai dizer Davi, e ainda da minha própria vontade, para a casa de meu Deus, o ouro e a prata particular, que eu, olha bem, que eu tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. E ele diz: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ele está doando porque não é avarento. Que assim sejamos nós diante do Senhor. Não vamos reter nada, vamos nos preparar para viver grandes obras diante do Senhor. Se prepare, Deus te escolheu. Se ainda você não foi levantado, Deus vai te levantar.